professores do segundo bloco. Então, novamente agradeço e passo a palavra para o professor Carlos Henrique Bezerra, tchau, Breninha, para o professor Carlos Henrique Bezerra Leite, e novamente agradeço, professor Carlos Henrique Bezerra Leite, a sua presença, né? Eu acho que não só eu, mas todos que estamos aqui somos fãs do senhor. Eu estudo desde a graduação, né, os seus livros, depois levei para as minhas salas de aula, tanto na graduação como na pós-graduação, e continuo, né? Na verdade, aqui também outro momento, Tiete, todos os livros aqui, tem o do senhor e tem outros lá também, mas não dá para trazer todos aqui. E queria, assim, passar a palavra, pedir novamente, e até quase uma ofensa para eu mesmo pedir isso, mas que fiquemos dentro dos 10 minutos, por conta também dos nossos outros professores, que vão ter a palavra, mas que depois tem compromisso às 7 horas. Tá bom? Professor Carlos Henrique, muitíssimo obrigada. Sua palavra. Professor, o microfone. Pronto, isso. Por favor. Aqui todos estão me ouvindo? Beleza? Sim, está ótimo. Sou Vanessa Oliveira, minha querida amiga, em nome da pessoa de quem saúdo todos aqui os nossos participantes, ouvi as falas até agora da Jana, né? Parabéns, Jana, mas quem falou, acho que foi a Brena, já está aqui também. Minha querida Brena, tudo bem, querida? Tranquilo? O Ronaldo está aqui. Ronaldo, tudo bem, amigo? Só gente boa, meus outros amigos aqui, queridos também. Fica à vontade, adoro Fortaleza, adoro o Ceará, essa gente maravilhosa aí, que é sempre uma alegria muito grande revê-los. O Dr. Clóvis também, que estou vendo ali. Muito bacana. Então, meu tema aqui, a Vanessa me deixou meio aberto para falar sobre os sindicatos e Covid e medidas provisórias, né? Eu tenho feito muita live por aí. Depois dessa pandemia, eu fiquei muito... Nós todos, né, ficamos reclusos, em quarentena, isolamento social. Eu, como professor, não conseguia parar de falar, não sabe como é que é a vida do professor. Não botar, calar o professor, ele morre. Então, eu falei, gente, eu tenho que desabafar, tenho que começar a falar. Aí surgiram as lives, eu estou fazendo live uma atrás da outra. Só quem me ganha mesmo, acho que é o professor Adolfo Pamplona, que aquele ali também é demais, né? Pamplona, para comparar Pamplona, é difícil. Então, nós estamos juntos aí, falando para caramba. E eu tenho, considerando, estudando, sistematizei os estudos, aí eu considero que esse momento é um momento de criação de um microsistema normativo que, vamos dizer assim, regula o direito ao trabalho nessa fase de um estado de calamidade decorrente desse Covid, né, ou dessa Covid, como queira. Isso trouxe reflexos muito profundos nas estruturas do direito, dos direitos sociais em geral, e do direito do trabalho, e também o direito processual do trabalho em particular. E aí o problema todo é o seguinte: depois da decisão do Supremo a respeito da medida provisória 936, qual o papel que ficou assegurado aos sindicatos? Qual o papel que os sindicatos desempenham ou passarão a desempenhar com essa decisão do Supremo, né, que praticamente desconsiderou a importância do sindicato como um ator social, um ator político, um ator jurídico importantíssimo na ideia de diálogo social, como está falando a Brena, realmente é o que preconiza a OIT, o diálogo social, ou como sustentou a Jana aqui, com muita sabedoria, falando do compliance, etc., a importância da integridade, da boa-fé, e sempre no sentido de tentar conciliar. Eu vejo que todo mundo acaba tendo uma fala interessante, mas há um desarranjo, vamos dizer assim, do ponto de vista político. Nós estamos vendo, na verdade, uma crise. Essa crise, na verdade, estamos vendo duas crises. Uma crise, que eu diria que seria da saúde, que reverbera no direito, principalmente no direito do trabalho, no direito empresarial, no direito das relações de consumo, e há uma crise política e reverbera na economia, no direito também, e em todos os outros demais setores, né?
Então, isso a gente tem que fazer uma análise sistematizada desse momento que nós estamos vivendo. Não dá para... Eu falo assim, nós estamos vivendo um tempo de perguntas fortes e respostas fracas. Jamais a gente poderia imaginar, há 3, 4 meses atrás, que chegaríamos a esse ponto. E o inimigo agora é outro. Então, nós temos que romper com ideologias de direita, esquerda, centro-esquerda, de centro, tentar superar isso, romper com partidarismos e entender que nós temos um inimigo comum que colocou em risco a própria sobrevivência da família humana. Nós estamos vivendo um tempo difícil, porque se nós não atentarmos para essa situação, de nada vai estar mais direito, economia, nem nada, vai tudo morrer. Na verdade, é que a humanidade está em risco. É um risco iminente. Nós estamos vendo como a estrutura da sociedade que nós criamos até agora, o patamar civilizatório mínimo que nós construímos, ficou insuficiente. E isso se acirrou com a derrocada, vamos dizer, do Estado do bem-estar social, onde houve um império absoluto, praticamente um capitalismo cada vez mais predatório, porque cada vez há concentração maior da riqueza na mão de poucos, o que eu chamo de plutocracia. A plutocracia, na verdade, gera uma concentração de renda jamais vista na história da humanidade, nem na época do Império Romano, houve tanta concentração de renda assim na mão de poucos. Vamos dizer assim, os 1 milhão de pessoas mais ricas do mundo detêm mais ou menos o que representa 70% do PIB mundial, que gira em torno de uns 70 trilhões de dólares ano. Então, já imaginou o que é isso? É algo assustador. Então, isso quando a gente vê uma pandemia dessa, quer dizer, a ideia do Estado mínimo, a ideia do neoliberalismo desenfreado e tudo mais, a gente vê que isso tudo coloca em xeque todas as estruturas que nós conhecemos do papel do Estado como grande intermediador entre o lucro e entre o trabalho humano digno, né? Esse patamar que a gente tem que trabalhar. Então, o papel do sindicato? Pô, os sindicatos e os demais atores jurídicos, que eu chamo Ministério Público, Defensoria Pública, advogados, né? Mediadores, conciliadores, enfim, o papel é essencial, principalmente nesses momentos de crise. No entanto, quando a gente pega a medida provisória, todas as medidas desse microsistema, composto de várias medidas provisórias, já tem 7 ou 8 medidas provisórias que tratam do direito do trabalho lato sensu, tendo repercussão direta ou indireta no direito do trabalho, só tem 2 artigos que mencionam o sindicato. Um é o artigo da medida provisória 927, que, no seu artigo 12, diz que ficam dispensados a comunicação prévia, ou seja, a respeito das férias coletivas, fica dispensada a comunicação prévia aos sindicatos, no caso de férias coletivas. Olha bem, no momento que a gente fala de diálogo social, olha só. E o outro artigo é aquele que está lá no artigo, na medida provisória 936, cujo parágrafo 4º do artigo 11 menciona o papel do sindicato como mero receptor da comunicação do empregador de que houve redução salarial ou suspensão contratual. E aí vem o Supremo, não obstante, quer dizer, os sindicatos ficaram completamente alheios a esse momento onde deveria ser incentivado o sindicato, que, aliás, era nessa linha que a reforma trabalhista apontava, a supremacia do negociado sobre o legislado, a supremacia do acordo coletivo sobre a lei, a convenção coletiva sobre a lei, e era exatamente a ideia que a gente tinha de aproximação dos atores sociais, buscando essa sociedade, vamos dizer assim, mais educada, mais fraterna, mais solidária, com maior possibilidade de negociação. E a gente sabe que sem educação é muito difícil você gerar pessoas com um espírito de conciliação. A gente sabe que a educação é a base, eu acho que a educação é condição de eficácia dos outros direitos fundamentais. Sem educação, todos os outros direitos ficam comprometidos. E, na verdade, nós, como educadores, como professores, nós temos essa preocupação constante. E os sindicatos deveriam ocupar esse espaço educativo de tentar trazer contribuições efetivas para cada caso concreto, nas empresas, que realmente aquelas que precisam usar as medidas extremas, da ampliação do jus variante do empregador, na 927, por exemplo, podendo alterar condições de trabalho unilateralmente, ou por acordos individuais que prevalecem sobre a lei, sobre a convenção coletiva e sobre acordos coletivos. A 936, então, é a coisa mais absurda, que
ao contrário do que diz a Constituição, permite redução de salários sem acordo coletivo, o que me parece um retrocesso. Nós estamos retroagindo há 200 anos na história do direito do trabalho, onde já sabia que a cláusula do Pacta Sunt Servanda não vale entre sujeitos desiguais numa relação jurídica, num negócio jurídico. Né? Então, eu vejo que os sindicatos hoje eles têm que atentar, primeiro, estão enfraquecidos financeiramente pela queda de receita. E, segundo, foram completamente alijados da decisão do Supremo. Ouvimos votos de ministros do Supremo descartando completamente o papel do sindicato, dizendo, inclusive, que os sindicatos estavam atrapalhando. Alguns exigindo recursos para poder fazer acordos coletivos, outros exigindo aumento de taxa de filiação, etc., né? Nesse jogo sindical. Mas o que acontece é que esses casos, essas anomalias, têm que ser resolvidas caso a caso, e oficia-se ao Ministério Público para tomar providência, alguma coisa, mas retirar o sindicato como protagonista principal de tutela dos direitos dos trabalhadores, tal como previsto em pelo menos 6 artigos, 6 dispositivos da Constituição, é algo que nos deixou muito preocupados, porque realmente houve o Supremo deixou o papel de guardião da Constituição. Essa é a verdade. Né? Exceção dos votos da ministra Rosa Weber e do ministro Fachin, todos os outros ministros, os discursos deles não foram discursos jurídicos. Isso é que é muito preocupante para nós, o direito. A decisão não foi jurídica. A decisão foi política. E, para não dizer político-partidária, com pré-compreensão ideológica do direito do trabalho e um pré-conceito contra os sindicatos. Isso me deixou mais apavorado ainda, ouvindo a fala dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que não conhecem a importância dos sindicatos, sendo ele um dos principais protagonistas dos direitos sociais da Constituição, que pega o artigo 7º, né, prevê o reconhecimento de acordos e convenções coletivas, não existe sem sindicato. É um direito fundamental, o direito ao acordo coletivo não é direito do sindicato, é direito dos trabalhadores. Os trabalhadores que têm esse direito à pluralidade de fontes normativas mais favoráveis. Percebo, isso que é altamente preocupante, né? Na verdade, detonaram as estruturas básicas dos direitos sociais fundamentais dos trabalhadores, numa decisão que deveria justamente o Supremo resguardar a Constituição, ser o guardião da Constituição. Na negociação, porque o ministro Alexandre Moraes, por exemplo, disse que não visualizava na redução salarial um conflito coletivo. Ora, como não? Esse conflito é de dimensão coletiva, porque, no mínimo, ele é individual homogêneo. Há interesses individuais homogêneos, porque o empregador não reduz o salário de um empregado só na empresa. Vai reduzir para vários. E acaba caracterizando direitos individuais homogêneos que têm, segundo o próprio Supremo Tribunal Federal, em vários precedentes, os direitos individuais homogêneos são espécies de direitos coletivos lá do Santos. Então, é algo assim, muita contradição. E nós, como juristas, né, como professores, como pesquisadores, nós temos o dever de botar o dedo na ferida. Quando a Suprema Corte entra em contradição desse jeito, já que se o constituinte originário, né, a Constituição com 32 anos vai fazer agora de vigência, diz que o salário só pode ser reduzido mediante a participação do sindicato, por acordo com a convenção coletiva, é porque não existe outra forma a não ser essa. Não existe. O constituinte originário deixou bem claro. Porque, se não for essa situação, é arbitrariedade, é violação do Estado Democrático de Direito. E somente os trabalhadores, por meio de suas representações, ainda mais, veja bem, hein? Esse inciso 6º da Constituição chama a atenção, que exige acordo coletivo ou convenção coletiva para reduzir salário, ele tem que ser interpretado em sintonia com o inciso 1º da Constituição, que trata da proteção da relação empregatícia contra a disciplina arbitrária ou sem justa causa. Ou seja, o nosso sistema foi construído a partir da premissa do legislador, do constituinte originário, de que haveria realmente essa proteção. E aí os trabalhadores estariam realmente livres para se filiar, para se associar, para encampar bandeiras sociais de coletivização em defesa dos direitos humanos, lato sensu, assumir pautas em nome da liberdade sindical e por aí vai, levar a sério o projeto axiológico da OIT, no sentido de criar sempre decisões que impactam na vida dos trabalhadores, sempre ouvir as centrais sindicais, os sindicatos, as federações e tudo mais. Então, nós nos afastamos do modelo democrático, totalmente nos afastamos do democrático,
pela forma perversa que eu acho que é editar normas de direito do trabalho por meio de medida provisória. Ainda mais medidas provisórias que destroem um sistema constitucional de proteção aos trabalhadores. Essa é a minha visão jurídica. A minha posição ela é jurídica. Eu estou trabalhando com interpretação constitucional, com todo respeito às divergências. E eu digo, aos sindicatos, se eles não se conscientizarem, essa palavra é muito complexa em psicologia social, em sociologia também, mas vão criar um grau de consciência política e jurídica do seu papel, eles vão cada vez mais, é muito mais fácil retirar direitos sociais quando você enfraquece os defensores desses direitos. É muito mais fácil retirar direitos dos trabalhadores quando você extingue o Ministério do Trabalho, quando você mina a atuação dos auditores fiscais do trabalho, quando você começa a atacar o Ministério Público do Trabalho, quando começa a atacar a Justiça do Trabalho, ou seja, as instituições que formam um sistema de justiça laboral, o sistema de justiça lato da justiça laboral, isso nos preocupa muito. Por quê? Porque é como se jogasse bombas nessas instituições para elas ficarem internamente se digladiando para a sua autopreservação. Enquanto elas estão brigando internamente para a sua autopreservação, é muito mais fácil para um ditador tirar direitos fundamentais. É muito mais fácil para a classe social dominante, economicamente dominante, retirar direitos sociais, impondo goela abaixo acordos individuais que nós sabemos são verdadeiras renúncias, não tem acordo nenhum. Não tem acordo individual sem garantir o emprego. Você poderia... Eu estava conversando ontem com o professor João Léo Amado, professor da Universidade de Coimbra, da Faculdade de Direito de Coimbra. Fizemos um Zoom ontem lá com a Faculdade de Direito onde eu leciono, e o debate foi esse. Covid no Brasil e em Portugal e reflexos no direito do trabalho. Lá em Portugal, o artigo 53 da Constituição Portuguesa diz que é assegurada a garantia no emprego, não podendo haver dispensa sem motivação ou motivada por motivos políticos ou ideológicos. É verdade, mas em Portugal você dispensar o trabalhador por esse motivo. Nos contratos indefinidos, por tempo indefinido. Né? E no Brasil, nós temos essa cláusula prevista na Constituição, mas até hoje não se regulamentou isso. Então, nós vivemos um momento de muita fraqueza do direito do trabalho por conta da ausência do principal direito fundamental dos trabalhadores, que é a proteção da relação empregatícia. E lá em Portugal eles têm isso com tranquilidade. É um direito fundamental sem o qual o Estado Democrático de Direito não existe. E sem essa garantia, os sindicatos também se enfraquecem, porque os trabalhadores têm medo de buscar os sindicatos, principalmente nesse momento de crise. Se o sindicato, o trabalhador, não, eu só vou assinar o acordo depois de ouvir o sindicato, o que vai acontecer? O empregador vai mandá-lo para a rua. E aí ele vai ter que entrar com a ação na Justiça do Trabalho para tentar nullificar aquele acordo individual. Ele já entra em desvantagem, porque ele já perdeu o emprego, e ainda agora com a reforma trabalhista, com todos os obstáculos de acesso à Justiça do Trabalho. Você imagina, é um sistema muito cruel, houve muita crueldade nos últimos tempos com os trabalhadores. E as pessoas não percebem isso, quer dizer, até os advogados de empresários, eu participei de uma palestra lá na Associação dos Advogados de São Paulo, do Estado de São Paulo, os próprios advogados dos empresários estavam realmente aflitos e atônitos com essa situação, porque eles estão vendo assim, um desmonte dos direitos dos trabalhadores, e aí, até mesmo para eles perde mercado, né? É questão até realmente de sobrevivência. Contratos de parceria, contratos de fidelidade, ou contratos de empresas para prestar serviço estão diminuindo cada vez mais. Está aumentando o compliance, aí realmente eu estou vendo compliance, me desculpe falar, mas utilizando advogados para poder fazer código de ética da empresa, tudo brincadeira, que na verdade ela continua descumprindo, pagando salário por fora, etc., etc. Porque as empresas internacionais estão exigindo esse compliance para poder fazer acordo, enfim, importação, exportação, e as empresas têm que ter pelo menos um compliance, demonstrar, provar isso que tem. Então, isso a gente tem que estar muito preocupado com isso, porque é o futuro do direito do trabalho, o futuro dos direitos humanos, os direitos dos trabalhadores são direitos humanos também, a gente tem que colocar isso na pauta urgentemente, já passou da hora. Né? A OAB tem comissão de direitos humanos e parece que o direito do trabalho não entra na pauta de direitos humanos. São duas coisas, tem a comissão de direitos sindical, a comissão de direitos humanos, tem tudo direitos humanos nisso. Liberdade sindical é direito humano de primeira grandeza. E eu vejo que, realmente, ou os sindicatos se educam,
se conscientizem do papel que eles têm na Constituição e lutem por isso, porque direitos humanos, gente, não caem do céu, não brotam em árvores, são direitos, como diria Herrera Flores, são direitos de luta. Luta. E eu prego, minha luta é minha voz. A minha arma é minha voz. É isso que a gente tem que fazer. É bradar-nos todos os cantos, onde a gente tiver a oportunidade de falar, e dizer isso. Nós queremos um Estado presente, um Estado social, não um Estado ditatorial. Nós queremos democracia e mais. Queremos mais direitos humanos. Queremos mais respeito às pessoas. Queremos corrigir desigualdades sociais no mundo. E sabemos que com esse modelo que aí está, é impossível. Porque, ao mesmo tempo que o governo fala, deu R$200, lembra? Do bem, que bem nada. Aquilo é aquela música Gal Costa. Meu bem, meu mal. Na verdade, não tem nada de bem. Aquilo ali é uma esmola que se deu para calar a boca trabalhador, que o governo já está fazendo o papel dele. Foi o governo que deu menos em relação a todos os outros governos dos 20 países mais ricos do mundo, do G20, é o que deu menos para o Brasil. E ainda assim mesmo, o Congresso, olha só que ponto o Congresso que elevou de R$200 para R$600. A esmola para os trabalhadores, né? Considerados indigentes sociais, estão na linha já caindo da classe D para a classe E, nós estamos só baixando, regredindo, então, aumentando a linha de pobreza extrema, quer dizer, realmente eu acho que não faz sentido, e ao mesmo tempo o governo libera 3 trilhões de reais para os banqueiros. Carlos, que seu discurso já virou político. Eu falo, mas tem condição de separar? Pronto, eu já falei demais, Vanessa, querida. A minha palavra é desafiante, eu sei disso, é provocativa, né? E realmente a ideia é exatamente essa, né? Eu tenho consciência. O discurso meu é contra-majoritário, às vezes eu fico sozinho, mas não esmoreço, acredito no direito, acredito na solução pacífica dos conflitos, mas você tem que ter energia para poder mostrar que outro mundo melhor é possível. É só a gente ver, os países escandinavos lá do norte da Europa, eles adotam o capitalismo, mas tentaram corrigir desigualdades sociais, você não vê pobreza extrema, você não tem uma pessoa sem educação, não tem um analfabeto na população. A maioria da população tem mestrado e doutorado. Você vai na Finlândia, na Suíça, Suécia, Noruega. São países pequenos como a Europa, mas isso não interessa. Portugal também tem 10 milhões de pessoas, é um dos melhores lugares para se viver atualmente. Você não vê ninguém esmola na rua, você não vê assalto, você transita tranquilamente. Por quê? Tiveram a preocupação do Estado social forte, com saúde e educação, saúde, direito ao transporte público, direito, enfim. A privatização você tem direito à liberdade, à propriedade individual, mas ela tem que ter uma função socioambiental. Isso que a gente tem que ter essa preocupação, passa por compliance, passa pelo reconhecimento das normas internacionais, passa, sobretudo, para levar a sério a nossa Constituição. Se a gente levar a sério a Constituição, gente, sinceramente, a gente passa por qualquer crise, porque, por incrível que pareça, a nossa Constituição é uma das melhores, se não for a melhor do mundo. É graças a ela que a gente tem um SUS. Tem um camarada, mesmo perdendo emprego, sem dinheiro nenhum, consegue ter um atendimento, por mais precário que seja, ele tem um atendimento, ele tem acesso a um médico, a um enfermeiro, a um hospital. Coisa que nos Estados Unidos não tem. Olha a quantidade de pessoas que estão morrendo no país mais rico do mundo, a quantidade de pessoas que estão morrendo. Brasil, Rússia e Estados Unidos estão disputando quem morre mais de Covid. É um absurdo. E o Brasil só não morre mais ainda por causa do SUS. Imagine se fosse a época de só quem paga, quem contribui, que tem acesso à saúde. Gente, seria assim, um exército todo dia de mortalidade que a gente ia ver. Então, isso me chama a atenção da importância do Estado socioambiental, como diz o professor Ingo Sartre. O Estado socioambiental é essencial para a gente superar essa crise. E o fundamento do Estado socioambiental, solidariedade e respeito à Constituição. Se não levarmos a sério a Constituição, não tem jeito. Não é discurso vazio, não é nada, não é panfletagem, não. É levar a sério a Constituição. Só isso. E aí, se os sindicatos, cada um de nós fizermos isso, nós seremos sindicatos atuantes, advogados atuantes, Ministério Público atuante, vigilantes constantemente para não haver a destruição do sistema de proteção aos direitos fundamentais e sociais dos trabalhadores.
Falei demais, já sei que extrapolei meu tempo. Um beijo, fico com Deus e parabéns pelo evento. Muitíssimo obrigada, professor Carlos Henrique Bezerra Leite. Sempre palavras de reflexão e palavras muito sérias. Eu acho que aqui você não é minoria, professor. Acho que aqui a grande maioria está contigo nessa luta. E eu queria, inclusive, eu fico espantada com a sua capacidade de compartilhamento e de generosidade nesse momento. Então, novamente, aqui agradecer a sua presença e a sua luta constante no dia a dia, né? Que todos aqui presenciamos, eu sempre que posso estou ali nas suas lives, porque sempre é uma contribuição muito, muito relevante. Muitíssimo obrigada novamente, professor Carlos Henrique Bezerra Leite. Obrigada, obrigado, viu? fica com Deus. Isso tudo vai passar. Tem a música lá do Jota Quest, né? Para lembrar a música do Jota Quest, Ronaldo. Ronaldo gosta de música também. Dias melhores sempre, oh, dias melhores. Nós temos o direito a isso aí, gente. É direito, não é esmola, é caridade, não é direito. Fiquem com Deus. Obrigada, professor. Muito obrigada. Eu vou, então, passar a palavra para o professor Clóvis Renato, em seguida o professor Daniel Areia. Professor Clóvis e professor Daniel, o nosso tempo realmente está bem assim curto, e eu estou preocupada porque o professor Ronaldo ele tem um compromisso, um pouco antes das 7. Aí eu queria pedir encarecidamente que, se vocês pudessem cumprir aquele nosso horário de 7 minutos, vamos colocar 7 aqui, pensando no 7. Eu sei que vocês têm muito a contribuir, mas aquele insight, aquele start para discussões futuras, inclusive. Eu vou passar, Daniel, a palavra ao professor Clóvis Renato, tá? Para que ele possa discorrer. E vou ficar aqui meio que... Agora eu vou ter que segurar um pouco mais o tempo, tá, gente? Vou ser um pouquinho chata, e aí eu vou segurar o tempo, e o professor Daniel em seguida, que também vai cumprir o nosso tempinho. Muito obrigada, professor Clóvis Renato, pela presença, e eu sei que muito você vai agregar aqui conosco. Bom, uma saudação a todos, aí, especialmente o professor Carlos Henrique Bezerra Leite, também tenho muitos materiais, quando eu comecei a lecionar processo, estudando o livro do professor Carlos Henrique, né? Então, um agradecimento muito especial. Tem a saudação à professora Vanessa, o Daniel Areia, o doutor Ronaldo Feitosa, a Brena Bonfim, vi que está aí no ar também o professor Douglas Caetano, a Patrícia Bertoim, a Jana Silva, estou vendo o pessoal aqui, todo mundo ao vivo, a Mônica Sapucaia e a galera do Sentido Único. Isso é fantástico. Eu não vou ter, até pelo tempo, né, entre 7 e 10 minutos, eu vou tentar realmente cumprir. Muito feliz pelo convite, né? E eu gosto de tentar ser o mais pragmático possível dentro do que nós militamos. Inclusive, achei interessante a colocação do professor Carlos Henrique Bezerra Leite, e a última fala que eu fiz no Sentido Único foi exatamente dizer que eu criei, quando começamos com posturas governamentais que impunham uma derrocada de direitos trabalhistas e uma mudança constante. Eu lembro que eu falei isso na palestra, eu disse, não, a partir de agora eu vou começar a não só discutir direitos fundamentais, eu vou discutir direitos humanos. Eu criei um canal na internet, né, Clóvis Direitos Humanos, e todo dia eu faço o vídeo porque eu comecei a estudar e estou estudando junto, porque exatamente o que o professor está falando, não é o direito dos humanos apenas, é o direito de todo mundo, né? Então, dentro dessa perspectiva, a gente começou a fazer essa análise. Também tive essa oportunidade de estar como assessor técnico lá na Conferência Internacional do Trabalho, nas duas, e agora tinha vindo o convite, ela foi adiada também por causa do Covid, né? Mas, assim, em termos mais pragmáticos, primeiro essa questão, né? Direitos humanos, né? Eles sobejam aos direitos fundamentais. É importante também que se estude o que chamam nos direitos humanos na sociedade internacional os jus cogens, né? Que são marcas dos direitos humanos que estariam em patamares mais altos do que os demais tratados internacionais. Isso é muito forte. Inclusive nas minhas petições, as pessoas sabem que, e regra para quem não me conhece, mas quem não conhece sabe que eu advogo para sindicatos, né, há muitos anos. A gente está tendo na nossa banca de advocacia, com nossos colegas, a gente advoga aqui em São Paulo e Recife, a gente está tendo situações diferenciadas, né? Então, por exemplo, para falar de forma bem pontual, aqui um dos sindicatos que eu atuo é dos comerciários. Então, a gente está tendo o doutor Gesso, por exemplo, Hercúleo do Ministério Público do Trabalho, está fazendo audiências de manhã e de tarde.
né? E pela manhã e pela tarde está tendo audiência, um dos colegas que trabalham comigo, o doutor Tiago, o doutor Bruno, o doutor Felipe, o pessoal deve estar acompanhando aí, e outros colegas mais estão em audiência direta aqui no Ceará. Eu atendo outro sindicato lá em São Paulo, por exemplo, os padeiros, eles atendem, são 6 mil padarias em São Paulo, né? Então, uma parte passou por muitas dificuldades e outra parte está bem, porque atende a supermercados. Então, são realidades particulares. Aqui os comerciários, muito difícil, porque o comércio está fechado, não é? Então, é constantemente negociação, provocando o Ministério Público, quer dizer, está havendo uma atuação constante. Outro sindicato que a gente atua, que já está em alta, né? Um dos sindicatos é ligado à parte de saúde, né? Eu atendo mais de 65 municípios de São Paulo na parte de saúde em alta. Saúde, 99% da área, né? Salvo clínicas, né? Está em um desenvolvimento constante. A gente já está, eu fiz inclusive um vídeo sobre assédio moral nessas relações do pessoal da saúde. Então eu tenho que ir tratando da forma mais pragmática possível. Foi catastrófica a decisão do Supremo, como o professor Carlos Henrique bem falou. O professor Gerson também fez um texto muito bom, está aí no site da Escola, Excelência em Formação Social, né, que diz que os sindicatos levaram a nova rasteira. Mas, assim, tem um livro, também falando aqui do professor Gerson, que ele falou que é quitação anual, quando saiu a reforma trabalhista. E acho que as pessoas não atentaram, nem sequer os ministros, porque com a participação do sindicato, né, e principalmente quanto mais perto ele está, quando ele assina, ao condão da questão da quitação. E a partir do momento que não tem qualquer comunicação para o sindicato, e aí o professor Daniel Areia, que é ligado à Auditoria Fiscal do Trabalho, a partir do momento que há esse não balanço, apesar do Supremo dizer que não precisava comunicar, isso pode depois desaguar em uma infinidade de ações trabalhistas, tanto pelo sindicato, com ações coletivas, que eu já tenho preparado, nós temos 2 anos, né, para ingressar com as ações. Então, muitas coisas nós vamos discutir, não dá para discutir nada de forma genérica, né? A primeira discussão é essa. Primeiro, não são todas as áreas. Eu dei 3 exemplos que eu trabalho dentro de várias categorias que eu trabalho. Comerciário está bem afetado. Padeiros, uma parte está afetada, outra parte não. Saúde praticamente não está afetado. 99% está, pelo contrário, está em alta, contratando, chamando muita gente. Então, uma das coisas que a gente está defendendo na Federação da Saúde no estado de São Paulo é exatamente que sequer essas MPs se aplicariam, por exemplo, à área de saúde, porque, como regra, estão em alta, estão contratando, está tendo muito movimento, a gente está negociando banco de horas, né? O sindicato estava agora na campanha da convenção, a federação foi no sentido de que estava na questão do Covid e que ia suspender, e eu sugeri a algumas entidades que fizessem. Pelo contrário, eu achava que era o momento de negociar, era esse. E lá a gente pegou, analisou os estatutos, inclusive um sindicato fez, a gente sugeriu que fossem feitas assembleias, né, tudo dentro do estatuto online. Né? Então foi feita a assembleia online, apresentado como fosse live, depois essas propostas foram colocadas em pauta, uma votação, depois a votação foi encerrada. Passaram 7 dias votando, teve presença de mais de 2 mil trabalhadores, praticamente. A gente conseguiu fechar a pauta de negociação, a gente está negociando online, quer dizer, acho que também a própria compreensão, né, falta, quando o professor falou do Supremo, né, que o sindicato não teria condição, mas se nós estamos aqui, se o Supremo está julgando, o sindicato também tem condição. Se a gente está negociando aqui, nós estamos negociando lá. Né? Então, a gente está negociando. As audiências que o doutor já está fazendo são audiências online. O sindicato pode negociar online, né? E estamos negociando em algumas categorias online. Pode ter mediação, tanto extrajudicial quanto judicial, online. Então, quer dizer, esse é um espaço que pode ser utilizado. Eu sou muito da oração da serenidade. Eu peço que o Senhor me conceda serenidade para aceitar o que eu não posso modificar. Quer dizer, o Covid eu não posso modificar. Mas eu tenho que ter coragem para modificar o que eu posso. Então, por exemplo, eu tenho feito muitas coisas. Nós conseguimos em ações reverter demissões, o professor Daniel Areia deve ter acompanhado aí alguns casos aqui no judiciário, inclusive de São Paulo, estamos revertendo decisões. Nós estamos conseguindo decisões agora. O próprio doutor Jorge Luiz Souto Maior deu uma decisão essa semana agora, liberando o depósito recursado em favor do trabalhador por causa do Covid.
Quer dizer, nós estamos também criando, né? Eu que tenho mais nessa parte do direito coletivo, nessa perspectiva, nós estamos tendo vitórias interessantes, reversões, estamos usando o venire contra factum proprium, quer dizer, ir contra os próprios objetivos do contrato. Nós estamos discutindo dentro das nossas ações judiciais, além dessa questão dos danos, acho que faltam uns 2 minutos, né? 1 minuto mais ou menos para acabar, né? Porque eu realmente, quando me toca na prática, não sei se eu estou colaborando, mas eu tenho várias ideias porque eu estou atuando, né? Constantemente. Então, eu estudo, como vocês sabem, eu faço esses vídeos e estudo com vocês e atuo coletivamente, tanto na orientação dos sindicatos quanto acionando mesmo o Poder Judiciário e participando das negociações, essas questões de estratégia, né? Então, acho que tem sido subestimado o poder dos sindicatos, né? Acho também que tem sido, não tem se observado a questão pontualmente, né? Essa questão de dizer que o sindicato não teria condições de estar aí, se nós temos condições, está tendo uma chuva de live, por que não poderia estar vendo uma chuva de negociação? Né? Então, outro problema que eu acho nessas conclusões é que grande parte desses acordos as empresas não perceberam, nem sequer o Supremo, que manda fazer o acordo sem ter qualquer participação do sindicato, como há a hipossuficiência social por parte do trabalhador, a possibilidade disso aí ser tornado nulo, né, aplicando aí artigo 9º da CLT, tanto pela hipossuficiência quanto pelo caso da gente ter que ver caso a caso depois no judiciário quem é que estava em situação difícil e quem não estava. Porque eu não posso dizer que o Covid deixou difícil para todo mundo a nível sindical e trabalhista, porque para os trabalhadores da saúde, por exemplo, não está. Né? A gente está conseguindo vitórias que eles estão precisando. Teve uma Santa Casa lá de São Paulo, de um dos municípios, que eu não lembro, porque são muitos municípios diferentes lá, que deu um bônus, estava dando bônus. Eles estavam discutindo horas extras bem interessantes, porque ou faz isso, né, a discussão de banco de hora, mas com bônus interessantes. Então, quer dizer, tudo isso está acontecendo e as pessoas não estão vendo. E para concluir, né, que realmente a vontade e a saudade de vocês é grande, né, de ver e de falar, né, mas não dá para falar tudo, né, dizendo que quem quer dizer 10 coisas acaba não dizendo nenhuma, só tenho que dizer uma, eu tenho que dizer só, acho que o resumo da minha fala é que tudo nasce de uma necessidade. Estou aqui encostado aqui nos meus livros e eu pensando na República, né, se você for estudar a República, as coisas não se formam por acaso, é como quem pesca um peixe. O peixe não, a gente tem que guardar esse ditado. O peixe não balança a isca porque ele quer agradar a gente vendo a isca balançar. Ele vai perder até a vida. Então, as coisas não acontecem porque o Estado faz. A gente tem uma mania no direito de entender que foi o direito que deu o direito aos trabalhadores. Isso é mentira. O sindicalismo ele nasceu dentro do anarquismo. Se você for estudar sobre Trotsky e vários outros, eles viviam presos. Né? O próprio ludismo, Ned Lud, ele foi morto porque quebrava as máquinas. Então, o movimento sindical ele passou a ser uma estrutura garantida pelo Estado, mas historicamente ele não é isso, ele é diante das necessidades. Para quem leu a República vai ver, a necessidade faz a República se formar. Então, a necessidade faz o movimento sindical existir diante da hipossuficiência. Quem quiser ler o Germinal, do Émile Zola, lá em 1837, 30 e pouco, por aí, já 87, falava isso, né, que é a questão do pessoal dos trabalhadores em mineração. Então, quer dizer, não é uma coisa do Estado. Agora a gente está muito acostumado com o Estado. Mas quando o Estado se deslegitima, as pessoas depois se juntam e os conflitos são maiores. Né? É interessante, né, ter um sindicato. Finalizando aqui, só eu lembrei aqui, tem um vídeo que eu fiz há alguns anos, que é greve, como funciona, se vocês quiserem acompanhar pelo YouTube, tem muitos anos, um caso aqui no Ceará, sei lá, 2014, por aí, que houve uma greve na siderúrgica, eram 10 mil trabalhadores. Se não tivesse o sindicato para negociar, graças a Deus que tinha o sindicato, quer dizer, foi uma necessidade, porque senão não conseguia voltar à atividade. Era um prejuízo de R$500 mil por dia. Então, tem vários pontos para serem analisados. Eu também peço, Vendas, que eu não sei se eu vou ver se eu consigo ficar até eu fico, porque 7 horas eu tinha falado para a professora Vanessa, eu tenho uma live tá, com o pessoal lá de São Paulo, do SINDPD, e o pessoal do Ministério Público. Mas estamos aqui juntos, obrigado. Vou escutar aqui o máximo que eu puder. Estou aqui ansioso para ouvir o professor Daniel. Professora Vanessa,
será que nós poderíamos... Eu passo a palavra de imediato. Obrigado, Vanessa, pelas palavras, tá? Sempre muito bom estar dividindo esses espaços com você e com os demais colegas, né? Com a professora Jana, o professor Ronaldo Feitosa, o professor Clóvis Renato, o professor Douglas Calitano, professora Brena, né? E os demais, né? Eu não vou me alongar, se sintam todos cumprimentados, tá? Para também dar tempo de todos participarem, ter um tempo melhor para colocar suas ideias, né? Bem, eu vou complementar muito o que o professor, principalmente o professor Carlos Henrique Bezerra Leite, colocou, que até não está mais presente. Mas é o seguinte, o que é que essa MP 936 trouxe? Né? Ela trouxe uma anomalia muito grande, o porquê? Porque eu vou apresentar os principais problemas que esses acordos de suspensão e de redução de jornada estão causando. Quais são eles? Falsos acordos, os empregados que realmente, a maioria tem uma qualificação profissional técnica muito baixa, não entendem o que é que essa nova legislação quer dizer, então o que simplesmente está sendo repassado, não, agora é o governo que vai pagar para você o salário, eu não vou pagar mais nada. Mas, na verdade, nunca foi feito acordo. Ou seja, o empregado fica naquela expectativa de que vai receber um dinheiro que o empregador informa que vem do governo, mas nunca foi feito no acordo, ou seja, ele nunca vai nem receber. Outro ponto também é o não pagamento dos benefícios. A MP 936 diz que nesses acordos tem que continuar o pagamento dos benefícios. E o que é que está chegando muita demanda? Que os benefícios estão sendo todos cortados pela empresa, dizendo que o governo que vai pagar o salário do empregado, que os benefícios eles não têm a obrigação de pagar. Aquelas empresas que têm faturamento anual mais de 4,8 milhões, em que, na suspensão, o governo só vai ficar com 70% do benefício, os outros 30% vai ser o empregador está se recusando a pagar. Problemas também de fraudes. Quais são as fraudes? A redução de trabalho, por exemplo, eu estava agora no interior, fiscalizando algumas empresas, eu flagrei uma fraude de empregados com 70% da redução de jornada de trabalho e da jornada de trabalho e salário, trabalhando em jornada integral. Ou então, está com a suspensão e estão trabalhando. Também já peguei um caso desse recentemente também. O de hoje foram 10 acordos com fraude. Aí vem o seguinte ponto. Só existe um comunicado do sindicato. Será que o sindicato desses trabalhadores que foram encontrados foram comunicados? Porque o sindicato não participa em nenhum momento. Como é que o sindicato vai ter noção de quem são seus empregados, quem são seus filiados ou não filiados, mas quem representa aquele sindicato, para poder verificar, fazer a própria fiscalização do sindicato desses acordos, para saber se estão sendo cumpridos ou não? O sindicato é só um reles acessório de mínima importância. Porque no próprio sistema que foi desenvolvido pelo governo, que é o empregador web, o sindicato não participa em nenhum momento. Ele nem tem acesso àqueles dados. Nem o próprio empregado tem acesso àqueles dados. Ou seja, é só o empregador. Na verdade, nem acordo é um ato unilateral. Porque o que também acontece? Tem alguns empregados que estão recebendo somente o mínimo, o salário mínimo com benefício. Quando eles recebem R$3.000, eles tiveram a redução. Só que eles sabem que aquele benefício não é aquele valor. Mas por que acontece isso também? Porque a empresa informa os dados errados no sistema. Aí o empregado vai ter que se contentar com esses R$1.045, quando na verdade ele merecia receber mais. Ou seja, porque só tem a participação do empregador. Nenhum empregado participa. Porque é aquele negócio, ou você assina um acordo, ou você vai para fora e não recebe nenhuma rescisão. Então, claro que existem casos que realmente os acordos estão sendo cumpridos, mas estou falando dos casos que tem fraude, que tem desrespeito aos direitos do trabalhador. Estou falando desses casos. E esses casos, por que disso? Porque o trabalhador foi colocado de lado e o sindicato, principalmente quem tem poder para dar voz ao trabalhador, esse não existe. Ele não tem acesso aos acordos que foram feitos, que estão junto no banco de dados do governo federal, e os que ele tem acesso, dificilmente ele tem algum acesso ao trabalhador. Então, como é que o sindicato vai defender o trabalhador se ele não tem acesso a esses dados, se ele não está participando do acordo? E até porque tem um grande problema também em outro caso, no acordo de redução de jornada. Esses são bastante complexos pelo seguinte: as empresas com menos de 20 empregados não precisam fazer controle de jornada.
Por sorte, eu consegui hoje verificar uma quebra uma fraude desse acordo. Era uma redução de 70%. Só que eu identifiquei que eles passaram mais do que 30% fazendo jornada de trabalho, mas era uma empresa com menos de 20 empregados. Quantas empresas? A maioria das empresas são micro e pequenas empresas. Então, que não vão ter controle de jornada. Então, você vê a fragilidade que está o trabalhador. Ou seja, sendo Alô? Voltei? Acho que caiu aí. A internet não queda. Bem, e agora você vê que esses acordos sem aposentado tá com o trabalhador refém. Até porque também uma das situações que é apresentada para a gente é o seguinte: o trabalhador, ou ele volta a trabalhar mesmo com suspensão do contrato, ou ele fica sem receber nada. Então, é aquela situação. Ele vai ser demitido, vai ser antecipado aquele acordo, o término daquele acordo, para ele ser demitido sem nenhum direito. E tanto é um ato unilateral pelo seguinte: após feito o acordo do empregado com o empregador, se o empregador quiser desfazer o acordo, ele pode fazer de forma unilateral. Para fazer o acordo, os dois têm que assinar, mas para desfazer o acordo, só um basta ter a vontade, que é o empregador. Ou seja, foi uma medida provisória sondada, onde você no qual retira o direito do trabalhador e o seu principal protetor, que é o sindicato. Nós temos problemas com os sindicatos? Temos, mas não é tirando o poder deles que nós vamos resolver os problemas que os sindicatos no Brasil apresentam. Eu acho que ser bem mais rápido, assim, só para mostrar os problemas que estão ocorrendo junto ao benefício emergencial, né, que como o professor falou, não é nada de bem, talvez seja mais um mal mesmo. E essas foram as minhas considerações, eu fico à disposição para perguntas, até para outras reflexões a posteriori. Obrigado, professor Vanessa. Muito obrigada, professor Daniel Areia. Sempre com considerações muito relevantes, né, em todas as participações que faz conosco, enfim, em todos os eventos e todos os artigos, né, que escreve também. Então, professor Daniel, eu novamente agradeço a tua presença. O professor Daniel é o presidente do CINTRA também, o Centro Interdisciplinar de Estudos Trabalhistas, que está promovendo este evento, além do sentido único, né, o sentido único,